Então, essa primeira parte é uma introdução, na verdade, a equações estruturais, principalmente a aplicação mais comum dela, que é a análise fatorial confirmatória, ou uma análise de estrutura, por meio de equações estruturais. A ideia que a gente tem sempre quando a gente fala de análise fatorial, acho que hoje de manhã o Hernandes falou sobre análise fatorial exploratória, né? A ideia não é diferente aqui, né? Quando a gente fala de análise confirmatória, a gente sempre tem variáveis que a gente consegue observar e variáveis que a gente gostaria de mensurar e que nem sempre são exatamente observadas diretamente, tá? Então, o que a gente consegue observar diretamente em psicologia são comportamentos, né? Se a pessoa se sente triste, ou ela gosta de sair com os amigos, sai bastante com os amigos, fica mais tempo em casa, enfim, tem uma infinidade de comportamentos que a gente consegue observar. A grande questão que a gente sempre faz aqui é o quanto, em termos de psicologia, né, a gente está interessado no comportamento em si ou no que tem por trás desse comportamento, né? Então, nesse caso aqui, quando eu pergunto para uma pessoa se ela sai bastante com os amigos, né, ela vai responder lá numa escala de frequência de 0 a, sei lá, tantas vezes por semana, né? Só que nem sempre eu estou interessado exatamente no comportamento, eu posso estar interessado numa variável que pode estar por trás desse comportamento de sair bastante com os amigos, que é uma pessoa extrovertida. Quer dizer, que é uma variável que a gente chama de latente, porque a gente não observa ela diretamente, a gente não tem uma régua de extroversão, a gente não tem um comportamento único que avalia extroversão, mas a extroversão a gente define, né, em psicologia por um conjunto de muitos comportamentos que são indicadores para essa avaliação da extroversão, né? A gente chama isso de variáveis que a gente vai mensurar e que a gente não consegue observar diretamente, de variáveis latentes, né? E a ideia, né, desses modelos de psicometria, né, é eu conseguir fazer uma ponte, ou criar uma ponte, né, entre aquilo que eu consigo observar, né, porque do tipo, eu pergunto para a pessoa se ela sai bastante com os amigos, ela responde uma escala de frequência, eu observo se ela sai ou não sai com os amigos, e eu quero construir uma ponte entre esse comportamento que eu consigo observar e aquilo que eu gostaria de mensurar, que é o nível de extroversão. Esse aqui é apenas um exemplo dentre tantos outros, né? Eu poderia colocar aqui um item de raciocínio, por exemplo, e eu observo se ela acerta ou erra, né? Aí, claro, isso não é exatamente um comportamento, né, para psicologia comportamentalista, mas para psicometria a gente trabalha isso como um comportamento observado, acertar um item, né? E só que eu não quero saber no fim do dia, né, se ela acerta, simplesmente se ela acerta ou erra aquele item. A gente quer saber sobre o nível de inteligência, sobre a proficiência de matemática que ela tem, sobre o nível de depressão, sobre os níveis de patologia daquela pessoa. Então, e tudo isso a gente não consegue observar. A gente precisa criar uma ponte entre aquilo que a gente gostaria de mensurar e aquilo que efetivamente eu consigo mensurar, né? Bom, essa ponte aqui, digamos assim, é a psicometria, né? A psicometria toda, ela tenta fazer essa ponte, né? E em análise de modelagem por equações estruturais, né, o que a gente tem da construção dessa ponte são os parâmetros dos itens, né? Como é que esses itens eles funcionam para avaliar aquela medida que eu tô propondo, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui que eu estou sem feedback. Beleza. Então, numa representação gráfica bastante simples, né, como é que a gente representa as nossas variáveis em modelagem por equações estruturais, muitos de vocês, mesmo que nunca tenham rodado um modelo de equações estruturais, já devem ter visto uma figurinha dessas, né, com bolinhas e quadradinhos para representar um conjunto de variáveis. Normalmente, a gente representa variáveis que são observadas por um quadrado e variáveis que são latentes por um círculo, né, por um redondinho. Aí a relação que elas se estabelecem entre elas por flechinhas, da onde sai uma coisa explica a outra, né? Então,
Então, novamente, só variável latente é aquela que a gente quer estimar, desculpa, aquela que a gente quer estimar, né, e não tem uma observação direta para aquela variável, né? Então, um exemplo que eu poderia, que outro exemplo que a gente poderia pensar para essas variáveis latentes, né, como elas funcionam como variáveis observadas. Eu tenho 4 variáveis observadas aqui, que eu represento elas por dentro de um quadradinho. Então, a pessoa briga no trânsito, ela está sempre de mau humor, tem dificuldade para dormir e não tem esperança. Então, são coisas que eu pergunto para a pessoa: quantas vezes você tem brigado no trânsito ultimamente, né? Você briga facilmente, né? E com relação à sua esperança, de 1 a 5, né? Como é que você classifica a sua esperança? Bom, a questão é que todas essas variáveis, né, elas têm algum nível de correlação, né? Então, eu posso representar essas correlações aqui por meio desses arquinhos aqui, ou por meio dessas, digamos assim, flechas bidirecionais, né? Então, eu tenho uma correlação que eu observo, que eu calculo entre brigar no trânsito e pessoas com mau humor, né? Existe uma tendência aí, se existir essa tendência de ter uma correlação, ela vai aparecer aqui nessa correlação. Pode existir uma correlação entre brigar no trânsito e dificuldade para dormir também, né? E sem esperança. E quando eu tenho todos esses conjuntos aqui de correlações, né? E eu consigo substituir todas essas correlações por uma variável latente, né? É sinal de que essa variável latente, ela explica melhor as correlações que eu observo entre entre as minhas variáveis observadas, né? Ou seja, em outras palavras, eu posso ter uma evidência, né, de que aquelas correlações que eu consigo observar, elas podem ser melhor representadas, na verdade, por uma variável latente que eu não observo diretamente, tá? Nesse caso, o neuroticismo, que teria por trás de todos esses comportamentos aqui, é um nível alto de neuroticismo, por exemplo, tá? Que faria com que todas essas variáveis aumentem ao mesmo tempo, ou diminuam ao mesmo tempo, né? Bom, uma pequena diferença, assim, entre análise fatorial exploratória e análise confirmatória, né? Existem vários mitos e verdades também sobre as diferenças entre essas duas análises, né? Eu acho que o Hernandes trabalhou mais essa aqui hoje de manhã, né? E aqui eu teria duas representações, né? Uma à direita de análise confirmatória e à esquerda sobre uma de análise exploratória. E a gente pode voltar nesse slide um pouquinho mais adiante também, mas deixa eu só, antes disso, eu vou trazer esse exemplo aqui antes de voltar no exemplo da diferença entre exploratória e confirmatória. Aqui eu tenho um exemplo de uma análise fatorial. Eu não vou entrar no detalhe ainda de confirmatória ou exploratória, tá? Eu tenho uma variável chamada depressão aqui, né? E essa variável depressão, ela está explicando, né, os itens 1, 2, 3 e 4, um questionário lá, de qualquer questionário de depressão, para avaliar depressão, né? Então, esses itens, né, que são comportamentos observados, ou itens lá da minha escalinha de depressão, vamos supor lá a escala Batista de depressão, a escala Becker de depressão, com 4 itens. Uma parte, então, ela é explicada por essa variável depressão, que eu não observo, e uma parte aqui, ela é de variabilidade única, ou a gente chama de variância residual, ou de variância de erro, ou variância de unicidade, que é a variância tem de cada item que não é compartilhada com todos os demais itens daquela escala. Até a questão do comportamento mesmo. O que que daquele comportamento tem que não é explicado por depressão, certo? Então, essa aqui é um exemplo clássicozinho de uma análise de análise fatorial, tá? Bom, eu vou tentar já de cara, assim, já ir para um software para a gente começar já dar uma olhada nisso na prática, né? Acho que em termos teóricos, assim, básicos, é isso, depois a gente entra em mais detalhes. E aí eu queria trabalhar com vocês esse exemplo aqui, que é o meu exemplo 1, num software chamado Jamove, né, que eu acho que talvez seja um software um dos mais simples para a gente trabalhar, né, para uma introdução. Ele é gratuito, vocês podem baixar da internet também. Depois, se o Gustavo e o Leonardo conseguirem colocar o link aí no chat para vocês, eu agradeço. O link para baixar o Jamove, acho que tem para Linux, tem para Windows e tem para Mac, para MacBook também. Então, a primeira coisa, eu vou baixar o banco de dados, fazer o upload do banco de dados aqui para o Jamove. Ele tem uma carinha muito parecida com o SPSS, para quem já está acostumado a trabalhar com SPSS. E eu vou primeiro
abrir o meu banco de dados, né? Vou importar um banco de dados aqui, pegar no meu browser, e eu tenho aqui da UERJ, aqui. Então, eu tenho esse banco de dados aqui que eu preparei para trabalhar aqui com vocês, né? Então, esse é um banco que tem 12 itens, vou abrir ele, já vai aparecer o meu banco de dados aqui, eles deixam 3 linkzinhos aqui no começo, né? 3 variáveis aqui no começo que eu tiro, só retirar. A primeira variável é um ID, de identificação do banco de dados. A minha segunda variável do banco é uma variável de grupo, de agrupamentos, né? E depois eu tenho os meus itens, de 1 a 12, né? Então, eu tenho lá de 1 até o item 12. Nesse caso aqui, eu vou querer trabalhar com vocês, por enquanto, só com os itens de 1 a 4, tá? Então, vamos tentar fazer nossa primeira análise fatorial confirmatória aqui no Jamur. Então, eu vou vir aqui nesse linkzinho de Factor, clico nele e peço uma análise fatorial confirmatória. Ele também faz análise exploratória, se vocês quiserem aqui, tá? Então, eu peço análise confirmatória. Ele vai colocar aqui um nomezinho qualquer, fator 1, eu posso chamar esse fator de depressão, tá? Se vocês quiserem, podem mudar o nome. E, basicamente, o que vocês têm que fazer é arrastar as variáveis para cá, né? Então, eu arrasto para cá, primeira variável, segunda variável, a terceira variável e a quarta variável aqui. Só vou botar a primeira para cima, para ele ficar com a minha análise, tá? Bom, e ele já vai dar os meus parâmetros, os meus itens aqui, né? O primeiro que ele vai me dar é a estimativa da carga fatorial, né? E essa aqui é uma carga fatorial, é a relação entre o item e o meu fator, né? Então, a minha carga fatorial é essa flechinha que eu tenho aqui embaixo, que vai me dizer o quão forte é aquele item para avaliar aquele fator, né? Ou, em outras palavras, o quão bem aquela variável latente ela é representada por aquele item, né? Qual é a fortaleza daquele item. E depois alguns indicadores de ajuste que a gente já vai entrar em maiores detalhes, tá? Mas o que eu queria rodar, assim, para esse primeiro momento, né, é uma primeira ideia já direto no software do que é uma análise confirmatória, né? Então, bem simples, né? Ele já rodou, funcionou, bonitinho, tá certinho, certo? Beleza, então vamos voltar lá para os nossos slides. Então, a gente viu que isso aqui é uma análise fatorial, por enquanto eu chamei ela de análise fatorial confirmatória. Bom, esses me perguntam qual é a diferença que a gente tem entre análise fatorial confirmatória e uma exploratória, né? Alguns mitos, né? Algumas pessoas diziam assim, tipo, a análise confirmatória, ela é mais robusta porque ela te dá indicadores de ajuste, né? Que são aqueles indicadorzinhos que eu mostrei aqui, tipo CFI, TLI, que eu já vou entrar em detalhes daqui a pouquinho. A questão é que isso é mais um mito do que exatamente uma diferença entre as duas análises. A análise exploratória também tem indicadores de ajuste, né? E também você consegue ter esses parâmetros nesse tipo de análise, né? Então, a grande diferença entre as duas análises, né? Acho que vocês conseguem visualizar, tá nesses. Deixa eu só agora projetar aqui direitinho. Tá nessas flechinhas aqui em laranja, né? Vocês podem ver que aqui eu tenho na minha análise confirmatória, eu tenho 2 fatores, né? E esses 3 primeiros itens, né? Esses 3 primeiros itens, eles dizem respeito ao fator 1. E esses 3 aqui dizem respeito ao fator 2, né? E eu não tenho, esse quarto item não tem relação com o fator 1, assim como esse primeiro item não tem relação com o fator 2, né? Agora, se vocês olharem para uma análise exploratória, eu tenho tenho flechinhas saindo de todos os fatores para todos os itens, né? Isso aqui a gente chama de um modelo saturado, ou de um modelo que a gente tem relação entre todos, né? As pessoas chamam isso aqui de cross-loading também, ou de carga fatorial entre um fator extra, né? Esses 3 primeiros itens, eles deveriam avaliar o primeiro fator, mas eles têm uma carga fatorial também para o segundo fator. E a análise fatorial exploratória, ela estima todas as cargas fatoriais entre todos os itens e todos os fatores. Essa é a principal diferença. Enquanto a análise confirmatória, eu preciso que algumas cargas, elas sejam fixadas em algum valor, né? Normalmente esse valor é 0. Então, por exemplo, a carga fatorial entre o fator 1 e esse item aqui, esse quadradinho, ele é 0, porque não tem flechinha aqui,
não ter flechinha significa que a carga é zero, né? Enquanto essa flechinha ela existe na análise exploratória. Essa é a principal diferença, né? É claro que para chegar nesses dois modelos é um pouquinho, tem algumas parametrizações, elas sofrem algumas alterações, tá? Por exemplo, os interceptos aqui são normalmente em exploratória, eles são fixados em zero, então, enquanto aqui na confirmatória eles são estimados, tá? Mas beleza, eu só queria também apresentar para vocês um pouquinho da diferença entre essas duas análises, né? Bom, o primeiro passo que a gente tem, então, para uma análise confirmatória é poder identificar o nosso modelo, né? Algumas coisas a gente precisa ter para identificar esse modelo. O primeiro deles, né? Deixa eu só aqui. O primeiro passo que a gente precisa é uma das cargas fatoriais, né? Ela precisa ser fixada para que a gente chama para dar uma métrica da variável latente, né? Eu não consigo estimar todas elas livremente, né? E se vocês olharem aqui para o Jamove, né? Onde é que tá? Para o Jamove, não, é para o Jamove? Eu acho que, deixa eu só ver se ele fez, acho que ele fixou a variância provavelmente em 1. Deixa eu só ver se ele tem uma opção de fazer diferente, eu acho que aqui. Então, por exemplo, aqui, se vocês, o Jamove, olha só, o primeiro item que ele está aqui como item 1, ele deu aqui a carga fatorial como 1, perfeito? Isso significa que esse modelo aqui, ele é exatamente igual a este que eu tenho aqui no meu desenho. Essa primeira carga foi fixada em 1 e as demais elas foram livres para serem estimadas. Uma alternativa que a gente tem para fazer com esse modelo aqui é liberar todas as cargas, mas aí fixar a variância da variável de depressão. A gente assume que ela tem uma variância num número qualquer que a gente vai dizer para dar a métrica dessa variável. Normalmente a gente fixa ela em 1 também. E o Jamove, ele faz essa diferença aqui, ó, nesses constraints, a gente vai em opções, né, e coloca em constraints, e aí fixa a variância do fator em 1. Né? Ele até nem mostra, ele mostra aqui, variância do fator fixada em 1, e aí todas as cargas são livres para serem estimadas, tá bom? Perfeito. Bom, então esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer para poder estimar o nosso modelo de análise fatorial confirmatória, né? O segundo passo é o segundo passo, ou a outra questão importante que a gente precisa ter, são os graus de liberdade, né? Cada parâmetro que eu estimo dentro de um modelo de equações estruturais, ele tem um custo em termos de graus de liberdade. Eu preciso ter, digamos assim, dinheiro na minha conta para conseguir estimar esse modelo. Vamos pegar esse modelo de exemplo aqui com 2 itens só. Esse aqui é um modelo que ele não consegue ser estimado. Vamos tentar, por exemplo, lá pegar nosso Jamove e tirar aqui a nossa variável 4, por exemplo, ó. Vejam que ele consegue estimar ainda, o Jamove faz a estimativa em time, né? Eu tiro a variável, ele já muda as estimativas aqui, consigo ter as mesmas estimativas, né? Agora, se eu tirar mais uma variável e ficar só com 2 itens, ó, ele some com todas as estimativas, ele não consegue mais estimar. Por que isso acontece? Porque, nesse caso aqui, eu tenho mais parâmetros a serem estimados do que graus de liberdade para poder estimar um modelo. Cada variável observada, né, ela me dá um conjunto de graus de liberdade para poder estimar o meu modelo. Isso é dado por essa equaçãozinha aqui, né, que é o número de pontos de informação que eu tenho na minha matriz lá de correlações e que não é redundante. Então, se eu colocar aqui, se eu tiver, por exemplo, vamos colocar 4 itens aqui, e substituir nessa fórmula, eu tenho 3, vamos botar 3 aqui, né, tá? Mais fácil. 3 mais 1 vai dar 4, vezes 3, 4 vezes 3, 12, dividido por 2 dá 6. Então, eu tenho 6 graus de liberdade total, né, para poder estimar. Eu teria 6 parâmetros possíveis para serem estimados, né. Nesse caso aqui, eu teria 4, né, então, 4 mais 1, 5, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10 parâmetros, né? Nesse caso aqui, seria só 2, né? Então, 2 mais 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, beleza. Então, eu teria 3 graus de liberdade, ou 3 possibilidades de parâmetros para serem estimados, né? Mas vejam que eu tenho mais coisas para estimar aqui. Eu tenho a variância,
da minha variável latente. Cada coisa que tá sem número aqui é estimado. Então, eu tenho esse resíduo aqui para estimar 1, esse resíduo para estimar 2, essa carga aqui fatorial para ser estimada, e essa variância aqui para ser estimada 4. Se eu tenho só 3 graus de liberdade, mas eu gostaria de estimar 4 coisas aqui, eu não consigo, porque não tenho grau de liberdade suficiente, tá? Então, o segundo passo para eu conseguir rodar uma análise de equações estruturais é ter graus de liberdade suficiente, não ter variáveis observadas suficientemente, número suficiente para conseguir estimar essas variáveis latentes que eu gostaria, tá? Então, por regra, para ficar mais simples também, eu preciso de pelo menos 3 variáveis observadas para cada variável latente que eu vou estimar, né? Eu consigo até fazer com menos, mas eu precisaria fazer umas bruxarias aqui, fixar alguns parâmetros para poder ter mais, poder conseguir estimar, tá? E esse aqui seria chamando um modelo não identificado, né? Não identificável, porque não tem o grau de liberdade suficiente, né? Alguns softwares, eles colocam isso aqui como um grau de liberdade negativo, o que não, nesse caso, não é possível, tá? O Jamov, ele nem apresenta nenhum indicador aqui, beleza? Bom, nesse caso aqui, eu teria, por exemplo, um modelinho, né, com 12 itens, 3 fatores diferentes, um fator para ansiedade aqui, um fator para depressão aqui e um fator para vulnerabilidade aqui, né? E a gente poderia montar já esse modelinho no Jamov, né? Eu tenho, vejam que eu fixei aqui a minha carga fatorial para esse primeiro item para ansiedade, essa primeira para depressão e essa aqui para vulnerabilidade. Eu preciso estimar uma de cada, tá? Beleza, o que mais que eu posso dizer aqui desse modelo para vocês? Nesse caso aqui, eu estou modelando ele, né, como sem correlação entre eles, né, por enquanto, mas só para dar uma olhadinha. Tem um resíduo para cada um dos itens, né, e vamos dar uma olhada com eles, na prática do Jamov aqui. Então, vamos passar para cá. Vamos devolver os 3 itens aqui de volta para o Jamov. Perfeito. Então, eu tenho o primeiro fator composto pelos 4 itens de depressão. Vamos adicionar um segundo fator, né, que seria o fator de ansiedade, por exemplo, né? Aqui tá fora de ordem, tá? Mas não tem, nosso exemplo aqui não tem problema. Então, vamos colocar aqui o próximo fator que vamos chamar de ansiedade. Colocar o item 5, o item 6, o item 7 e o 6, 7 e 8, né? 6, 7, 5, 6, 7 e 8. E o próximo fator que a gente vai adicionar, que é o fator de vulnerabilidade. Aqui acho que eu acabei sendo uma a mais. E aqui vai ser o item 9, o item 10, o item 11 e o item 12. Arrastei todos, né? Então, cada vez que eu vou arrastando aqui, ele já vai aparecendo com os indicadores aqui, beleza? Bom, eu tenho essas cargas aqui, né, elas são chamadas de cargas fatoriais, são cargas fatoriais, e é a relação que eu tenho entre cada um dos meus itens e o meu fator latente. Só que elas não são padronizadas, elas estão na mesma unidade que eu tenho dos meus itens. Para eu usar cargas fatoriais padronizadas, eu preciso pedir um output específico aqui, que eu vou lá em output, e peço... não é aqui, onde é que está aqui? Estimativas, aqui, nas estimativas, e vou pedir os padronizados, as estimativas padronizadas também. Ele adiciona uma coluna no final, e essa aqui é uma carga fatorial, uma ideia muito parecida com a carga fatorial lá da análise exploratória. A tendência é que ela seja um pouco maior do que a exploratória, porque aqui eu não tenho cross-loading, não estou estimando nenhum cross-loading, nenhuma carga cruzada, né? E a tendência é que seja um pouquinho maior por isso, né? Então, vejam que as minhas cargas, elas variam sempre de 0 a 1 também. Quanto mais próximo de 1, maior é a relação entre aquele item e aquele fator, ou, em outras palavras também, mais aquele item representa aquele fator.
Em outras palavras, maior a carga fatorial, maior o poder discriminativo, né, ou de diferenciar pessoas que aquele item tem. Aquele item que consegue diferenciar bem as pessoas no que se refere àquele fator que eu estou observando, né? Então, o ideal é que essas cargas aqui, elas sejam acima de 0,60, 0,70, tá? Eu tenho algumas que são por volta de 0,50, mas a maior parte são acima de 0,70, 0,90, 0,80, então elas estão bem razoáveis, bem boas, tá? Perfeito? Então, aqui fechamos com o nosso primeiro modelinho que eu tenho aqui, né? Uma parte importante que a gente tem também da análise fatorial confirmatória, que a gente sempre costuma observar nos artigos, são os chamados indicadores de ajuste. Indicadores de ajuste é uma tentativa de comparar o nosso modelo com os dados observados, né? Ou avaliar o quanto que o nosso modelo ele se distancia daquilo que a gente tinha originalmente com os nossos dados, né? Existem vários indicadores de ajuste para os nossos modelos, né? Os mais utilizados são o Q-quadrado, o CFI, o TLI e o RMC. Tá? Vamos dar uma olhadinha neles aqui, lá no Jamove, que eles já aparecem. Então, se vocês derem uma olhada aqui, ó, já aparece aqui para o modelo, o ajuste do modelo, o model fit, né? O valor do Q-quadrado, CFI, TLRI e o RMC, né? Vou explicar cada um deles, rapidamente, né? O Q-quadrado, ele é uma tentativa de comparar a matriz que sai do seu modelo, né? Que você modelou aqui para cada uma dessas variáveis latentes, né? Peraí que eu acho que eu... Ah, não, tá certo. Para cada uma das suas variáveis latentes e os seus dados, a matriz dos seus dados, né? Se essas matrizes elas forem diferentes, significa que o seu modelo não está se ajustando muito bem aos dados. Então, a gente espera aqui um Q-quadrado que não seja estatisticamente significativo, ou seja, um P maior do que 0,05. E aqui não aconteceu nesse exemplo, né? A gente tem um Q-quadrado que ele é estatisticamente significativo. Isso indica que o nosso modelo ele é diferente dos dados originais, não é o ideal. Só que a grande questão é que o Q-quadrado ele é bastante sensível a tamanho de amostra e ao número de itens que eu tenho no meu modelo, né? E pequenos probleminhas, às vezes pequenos probleminhas que a gente poderia tolerar, o Q-quadrado não tolera. Então ele vai ser significativo. E aí existem alguns outros indicadores de ajuste um pouquinho mais flexíveis, tá? Do que o Q-quadrado para nos indicar se aquele modelo está funcionando ou não. Dois dessa família são o indicador CFI e o TLI, e eles variam de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste, né? Então, a gente aceita, assim, valores acima de 0,90, são indicadores de que o modelo está funcionando bem, mas o ideal é que eles sejam acima de 0,95. Nesses dois casos aqui, tanto o CFI quanto o TLI foram acima de 0,95, estão modelo super bem ajustado, né? E o RMC é um valor residual, é o quanto que daqueles meu modelo, né, existe de resíduo ainda, de correlações, de variâncias residuais lá, que não são explicados pelo meu modelo. O ideal é que esse valor seja abaixo de 0,08 e o ideal mesmo assim, abaixo de 0,05. Então, esse modelo está dentro do esperado, então ele está bem ajustado. Então, a gente já tem duas questões bem importantes de uma análise fatorial confirmatória, que são as nossas cargas fatoriais, que elas estão funcionando muito bem, e os nossos valores de ajuste também estão adequados, tá? Perfeito? Bom, quando acontece no nosso modelo, ele não está muito bem ajustado. Isso acontece bastante na prática, o modelo não está funcionando muito bem, aquelas variáveis que a gente colocou ali, elas, de alguma forma, fizeram com que o nosso CFI e TLI fossem baixinhos, não fossem tão bons assim como eu tenho os meus aqui. Existem algumas estratégias que a gente pode avaliar. Bom, então aqui eu vou apresentar para vocês como que é o M+, né? O M+, diferente do Jamove, que é um software point and click, né? Ele trabalha com sintaxes, o M+. Então a gente tem que escrever aqui os comandos do que a gente quer que o software faça, né?
Primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente coloca um título, que é opcional, na verdade, né? Por exemplo, aqui está a escala de suporte, já que a gente está fazendo análise fatorial da escala de suporte. Então, aqui a gente tem esse comando aqui, que é o título, e aqui o título que a gente está colocando, tá? Mas é opcional, como eu falei, não é necessário. Agora, o que é mais necessário, na verdade, é depois o comando que vem, que a gente vai escrever data, né? Data que é o nosso arquivo do nosso banco de dados. Então, para isso, a gente vai colocar file is, né? É o nosso comando. E depois a gente vai colocar um nome do arquivo. Esse arquivo, ele tem que estar em .txt ou .dat. É o formato que ele tem que estar... que é o formato que ele tem que estar convertido esse arquivo, né? Então, se você colocar só o nome do arquivo suporte underline multi, ele não vai funcionar, tá? Tem que ter o suporte multi.dat, ele tem que estar nesse formato, ou txt ou .dat. Né? E daí a gente coloca aqui, é importante não esquecer, no MPlus a gente sempre termina os comandos com ponto e vírgula, tá? Então a gente coloca o suporte, underline multi.dat, que é o nome do arquivo, e ponto e vírgula. Depois a gente vai nomear as nossas variáveis, tá? Então aqui a gente tem esse comando variable, né? Primeiramente a gente vai listar todas as variáveis que tem no banco, tá? Então aqui a gente vai colocar esse comando aqui, ó. Primeiro variable, né? Nessa seção variable, nessa seção verbo, a gente vai falar o seguinte: names are, tá? A gente vai colocar escrito aqui names are. E aqui a gente vai colocar um nome para cada variável do banco. A gente tem que listar todas as variáveis que tem no banco. Se a gente não listar, ele não vai ler, né? Então aqui a primeira é o ID, né? Que é o dado de identificação do banco, né? 1, 2, 3, que cada respondente tem. Aqui o banco, que é outra variável também para identificar outra variável que tem no banco para identificar o banco. E aqui os itens de suporte, tá? Aí a gente pode fazer dessa forma, assim, sequencial, sup 01 até sup 12, que ele vai entender que é para pegar o do item 1 até o item 12, né? Vamos supor que se a gente tivesse 60 itens, por exemplo, a gente poderia colocar sup 01, sup 60. Esses nomes aqui, eles são opcionais. Você pode colocar, por exemplo, y1, tracinho y12. Poderia ser x1, traço x12. Não tem problema nenhum, né? Mas o importante é que a gente liste essas variáveis aqui no banco, tá? Depois, a gente vai colocar esse comando, use variable are, tá? Esse comando aqui é importante porque aqui a gente vai colocar só as variáveis que a gente vai usar, né? Porque nosso banco, eventualmente, a gente vai ter várias variáveis, mas a gente vai colocar só as que a gente vai utilizar para análise fatorial. Então, vejam que aqui a gente está colocando só os itens da análise fatorial, né? Sup 01 até sup 12. Não estou colocando a variável ID nem a variável banco, porque não precisa, né? A gente vai utilizar só os itens mesmo, ordinais, para fazer as análises, para fazer a análise fatorial. Então, aqui a gente lista todas as variáveis que vão ser utilizadas na análise, tá? As que não são, a gente não lista, só aqui em names. E, por fim, caso as nossas variáveis sejam categóricas, a gente ou seja, elas sejam ordinais, né, como normalmente são nossas escalas Likert, a gente precisa colocar esse comando aqui, categorical are, né? E aí a gente vai listar novamente as variáveis que são categóricas. Aqui a gente pode fazer em sequência, né? Sup 01, sup 12. Que é a mesma coisa que se eu colocasse, por exemplo, sup 01, sup 02, sup 03, sup 04, até sup 12, né? E lembrando sempre colocar aqui o ponto e vírgula no final, senão vai dar pau. Beleza. Aqui é essa seção de variable, né? Que a gente coloca o nome das variáveis todas que tem no banco. A gente coloca quais que a gente vai usar em use variable e a gente coloca quais são categóricas, em categorical are, tá?
porque isso vai ser importante para análise depois, para o estimador que ele vai utilizar, né? Beleza. Aí agora a gente vai para essa quarta seção da nossa sintaxe, que é Analysis. A gente aqui vai colocar o estimador que a gente vai utilizar. Como as nossas variáveis elas são ordinais, a gente vai utilizar esse estimador, que é o WLSMV, que o professor Felipe já discutiu, né, que é o melhor estimador, assim, quando você não tem uma amostra muito grande, e para variáveis ordinais, né? Que ele utiliza só a diagonal da nossa matriz de dados, né? Aqui é o número de interações do modelo e a convergência. Esses aqui são dados mais técnicos, né? Mas, por exemplo, é o quanto de interações que a gente vai... que a gente aqui está colocando um limite de interações para a nossa análise, né? Ele vai rodar até 2.000, por exemplo. Se ele não achar uma solução nessas 2.000, ele vai parar, né? Esse aqui é um dado mais técnico, se o professor Felipe não tiver tudo ok, pode falar. E aqui é a convergência, né? Aqui a gente está colocando um ponto para a nossa convergência, né? Então, por exemplo, quando a solução fatorial ela não melhorar a partir desse ponto de 0,001 ou 0,00001, né, que ele não melhorar nosso Q quadrado, então ele vai obter essa solução final, né? Certo, Felipe? Isso. Isso aqui é um dado mais técnico, né? Mas esses dois comandos aqui, geralmente, vocês não precisam utilizar, não. Eles são mais assim, mais opcionais mesmo. Se vocês não quiserem, não é obrigatório, mas é bom caso você esteja colocando caso você esteja com algum problema no modelo e precise de um limite de interações ou de convergência. Aqui, acho que o mais importante agora é essa seção do modelo. Aqui a gente vai colocar qual que é o nosso modelo fatorial, tá? Então, aqui, percebam que a gente tem os 3 fatores, tá? OS, FM e AM, né? Que são, eu vou pegar aqui vou pegar aqui nos nossos itens, né? A gente tem 12 itens na nossa escala. O primeiro item é alegre, o segundo comunicativo, o terceiro falante e o quarto envolvente. Esses itens, eles compõem o fator de extroversão, tá? Aí o item 5, o item 6, o item 7 e o item 8, que é bondoso, belo, amável e gentil, eles compõem o fator de amabilidade. E o último fator, que é composto pelos itens 9, 10, 11, 12, que é convencional, criativo, doidão, inteligente, eles compõem o fator de abertura, tá bom? Então, aqui a gente tem esses 3 fatores, basicamente, tá? Primeiro é extroversão, segundo, amabilidade e terceiro, abertura. A gente vai dizer o seguinte, que o primeiro fator, ele é composto pelo item 1, pelo item 2, pelo item 5 e pelo item 10, tá? Para isso, a gente vai colocar OS, o nome do fator, poderia ser qualquer nome, por exemplo, abertura, extroversão, a gente coloca qualquer nome, F1, X1, tá? Qualquer nome, a gente vai colocar, e depois a gente vai colocar esse comando aqui, by, né? Que significa que esse fator explica esses itens que vão vir em seguida. Então, o OS, o fator OS, explica os itens SUP01, SUP02, SUP05 e SUP10. Esses 4 itens de suporte, tá? E aí, depois, a gente vai colocar o segundo fator nosso, que é FM, que ele explica, né, o by,
ele explica os itens sup03, sup04, sup08 e sup11. E, por fim, a gente tem o nosso terceiro fator, que é AM, que ele explica os itens sup06, sup07, sup09 e sup12, tá? Então, aqui é o nosso modelo fatorial. Em cada fator, a gente sempre vai colocar o by, né? Primeiro o nome do fator à esquerda e depois o by. Depois o by à direita e aí os itens em seguida. E ponto e vírgula para terminar. E se tiver mais de um fator, a gente coloca novamente, a gente coloca o outro fator embaixo e o FM, e aí o nome do fator, by, todos os itens em seguida. E aí, se tiver mais um fator, o nome do fator, o by, né? Que significa que ele explica os itens que vêm em seguida e todos os itens em seguida. Então, como diz aqui, ó, modelo, use by para indicar fator. Se a gente quiser também estimar alguma correlação, a gente vai utilizar with, né? Esse comando with. Então, por exemplo, se eu quiser estimar a correlação do fator OS com FM, eu coloco OS with FM. Não vai precisar porque ele já vai estimar aqui no caso, né? A correlação ele vai estimar entre os fatores. E aí, por fim, a gente coloca aqui output e aqui a gente vai colocar como que a gente quer que o nosso output do modelo saia, né, as configurações. Então, aqui colocou standardized, né, ou seja, a gente está pedindo que a gente quer que saia as estimativas padronizadas para os nossos parâmetros. Então, a gente está pedindo que a gente quer as estimativas padronizadas para as nossas cargas fatoriais, para as nossas variâncias, né? E aqui a gente também põe ponto e vírgula, né? E depois coloca modíndices, que a gente está pedindo que saiam também os índices de modificação no output do nosso arquivo, tá? Então, a gente coloca modíndices all, né? E, novamente, ponto e vírgula, tá bom? Agora, eu vou pegar aqui um próprio modelo um próprio exemplo no M+, que eu vou fazer junto com vocês. Eu não sei se está dando para ver. Está dando para ver a minha tela? Sim, sim, dá para ver. Tá bom. Então, aqui, vejam que, primeiramente, deixa eu mostrar aqui, eu tenho um banco, né? Que é esse banco exemplo CAT2. Eu vou abrir ele para vocês verem. Aqui a primeira variável é a variável de ID, tá? Que é a identificação dos participantes. E depois a gente tem os 12 itens que formam a escala que a gente vai fazer análise fatorial, tá? Então, é um banco comum e que ele está em TXT. Como eu falei para vocês, você precisa ter ou um arquivo em TXT ou em .dat. Pode ser qualquer um dos dois formatos. Então, aqui, né, eu coloquei primeiro o título, AFC UERJ, tá? Como eu falei, esse título é opcional. Então, uma coisa interessante, se a gente quiser colocar comentários na nossa sintaxe, por exemplo, a gente lembrar depois o que a gente fez, a gente coloca um ponto de exclamação e o comentário. Por exemplo, aqui vai o título. Vejam que ficou em verde, e tudo que tiver para frente desse ponto de exclamação, o M+ ele não vai ler, né? Ele não vai considerar um comando, ele é um comentário só. Então, tudo que vocês quiserem colocar como comentário, é só colocar esse ponto de exclamação e escrever alguma coisa na frente, tá? Então, aqui eu estou colocando esses pontos de exclamação para vocês irem acompanhando e depois vocês recuperarem também essa sintaxe. Então, aqui você tem o título, AFC ou FRJ. Em seguida, o dado que a gente vai trabalhar, ou seja, o nosso banco de dados. Aqui tem o data, né? O comando. Novamente, file is.
E aqui o nome do meu banco, que é banco, underline, exemplo, underline, cat.txt, tá? Então, aqui é nome do banco e formato. Não se esqueçam de colocar aqui o formato, se é .dat, se é .txt, porque senão ele não vai rodar. E aqui eu coloquei um comentáriozinho também, né? Tá? Ô, Léo, posso te interromper aqui? Só fazer um Pode. comentarinho, que essa parte é uma que dá bastante pau normalmente, quem está começando, né? Eu acho que vale a pena falar que, às vezes, para esse comando funcionar do Léo, o banco deles tem que estar exatamente na mesma pasta que ele vai salvar o M+. Tá? Se ele salvar numa outra pasta e o banco estiver em outra, não vai achar, né? O programa não vai achar e aí não vai funcionar. Para isso, alternativamente, a gente pode colocar todo o caminho até o banco, por exemplo, que aí também funciona. Isso. Só um comentário. Vejam que eu coloquei aqui, tá nessa pasta AFC100, né, do meu computador pessoal. E a mesma pasta que está a sintaxe, ela está o meu arquivo TXT de dados, né? Se o banco não tiver lá, ele não vai achar, tá? Então, vocês precisam colocar o banco no mesmo lugar que tiver a sua sintaxe, nessa sua sintaxe. Então, coloca tudo na mesma pasta, ou então, como o Gustavo falou, você coloca o caminho, né? Aqui, então, aí vocês têm que colocar o caminho, por exemplo, OneDrive, barra, pasta, barra, enfim, como tiver o diretório que vocês estiverem trabalhando, tá? Aí depois a gente vai colocar as nossas variáveis, né? Como eu falei, primeiro você coloca names are, que são todas as variáveis do nosso banco. Estou pegando aqui o banco de novo. Aqui. Não, desculpa interromper, só tenta dar uma aceleradinha para a gente conseguir ir para a próxima daí depois. Pode ser. Beleza. Aqui nós temos o ID, tá? A primeira variável é o ID. E depois a gente tem todos os itens, são 12 itens. Então aqui eu coloquei names are, ID e 1 até I12. Como eu tinha falado na primeira vez, esses itens, esses nomes, eles são opcionais, tá? Você poderia colocar x1, x12, y1, y12. Aqui use variables, que são só as variáveis que a gente vai utilizar. Então aqui no caso não estou utilizando o ID, coloquei só I1 e 12. E depois categorical are all, que são todas as variáveis categóricas, né? Como eu não estou utilizando o ID, né? Todas as minhas variáveis aqui em use variables são os itens, então são todas categóricas. Aí aqui o modelo, né? Tem o fator 1 por o item 1 até o item 4, fator 2 explicando o item 5 até o item 8, e o fator 3 explicando o item 9 até o item 12, tá? Lembrando que aqui o primeiro era extroversão, depois amabilidade e depois abertura. Então, vou colocar aqui, ó. Extroversão, amabilidade, abertura. Aqui, só colocar aqui, colocando que todas as variáveis são categóricas. Aqui no use variables, listando as variáveis que serão utilizadas. E aqui em names are, listando todas as variáveis do banco. Nomeando todas as variáveis do banco, né? E por fim, aqui no output, como é que a gente quer que saia? Aqui a gente está pedindo estimativas padronizadas, standardized, e os mod índices, que são os índices de modificação. A gente está pedindo todas as estimativas padronizadas e todos os índices de modificação, tá? Então aqui, output com estimativas padronizadas e todos os índices de modificação. E agora eu fiz a minha sintaxe, beleza? Então agora eu vou rodar, eu vou aqui em run. Ele vai perguntar se eu quero salvar as minhas mudanças, né, nessa sintaxe, esse exercício. Eu coloco que sim, é bom salvar. E ele vai rodar. Pronto, rodou.
Felipe, você quer que eu mostre aqui mesmo ou que eu abra um TXT, bloco de notas? Ou tá dando para ver aqui? Tá dando para ver, Tá dando para ver. Uhum. Beleza. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem aqui, a primeira coisa que a gente tem é o número de grupos, né? Só um, número de observações que são 500, as variáveis que são categóricas, os fatores que nós temos, F1, F2, F3. Aí depois a gente vai ter a frequência, né? Das nossas categorias aqui, né? Quantas vezes que elas foram endossadas. E aqui a primeira coisa importante que a gente tem, mais importante, é as informações, os índices de ajuste. Aqui a gente vai ter o Q quadrado, olha só. O RMC, né? Então deu um valor de 0,084, um pouquinho alto. O CFI e o TLI todos acima de 0,90, né? Ainda não acima de 0,950. E aqui as nossas estimativas, primeiramente, a gente tem as nossas estimativas não padronizadas, né? Então aqui a gente vai ter as nossas estimativas que não estão padronizadas em F1, F2, F3, tá? Depois, se a gente quiser pegar as padronizadas, a gente vai aqui embaixo em Standardized Model Results, STDYX Standardization, né? E aqui a gente vai ter todas as nossas estimativas padronizadas, tá? Percebam só que dos meus itens, o item 6, ele não tem ele não foi significativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um modelo agora sem ele, para ver se os meus índices de ajuste melhoram, tá? Então, eu já fiz essa sintaxe aqui. E agora, percebam o seguinte, eu fiz aqui o F1 by I1 e 4, F3 by I9 e 12. Agora, o F2, eu coloquei by I5 e não estou colocando o I6, e depois I7 e 8. Né, que agora eu estou colocando só 13 itens no meu só 11 itens no meu modelo. E eu vou rodar e vamos ver como é que vai ficar. Né? Os índices de ajuste não mudaram muito, né? O RMC até piorou um pouquinho, mas agora nós temos todas as cargas significativas. Se eu quiser ver o que eu posso melhorar no meu modelo, né? Eu vou aqui embaixo, os meus Model Modification Indices. E aqui eu vou ver o que eu posso colocar no meu modelo que pode dar uma melhorada nele. Vejam que aqui, olha só, tem o F3 by I1, que ele está com esse valor bem alto, de 134 mil. Né? O mínimo valor de Modification Index que ele coloca é de 10 mil. Esse valor de 130 mil aqui está bem alto. Então, você pode colocar, a gente pode tentar colocar o fator 3 explicando esse item 1 para ver o que é que dá. Então, vamos fazer isso. Então, aqui, olha só, a gente tem o fator 1 explicando o item 1 até o item 4, o fator 2 explicando o item 5, item 7 e item 8, ele não explica o item 6 porque não é significativo. E o fator 3, além de ele explicar o item 9 até o item 12, esses 4 itens, ele também está explicando o item 1. Por quê? Porque deu naquele Modification Index que poderia ser interessante também eu estimar esse parâmetro para dar uma melhorada nos índices de ajuste do meu modelo. Então, aqui eu coloquei também item 1. Então, aqui eu estou adicionando um cross-loading, né? Um item que ele carrega em 2 fatores. Então, aqui eu adicionei um cross-loading. Então, o item 1 ele vai carregar tanto no fator 1 quanto no fator 3, tá? E vamos ver se isso vai dar uma melhorada nos índices de ajuste. Olha só, deu uma boa melhorada. O CFI foi para 0,986, né, quase 0,99. O TLI foi para 0,980. E o RMC, ó, olha só, ele está abaixo de 0,05. Então, o modelo ele ficou bem ajustado. Agora, vamos ver a nossa carga fatorial desse cross-loading, né? Cross-loading é uma carga cruzada, é um item que ele carrega em 2 fatores. Tá? Então, esse item 1, que é um cross-loading, ele tem uma carga negativa no fator 3
e uma carga positiva no fator 1. Eu vou lá nas cargas padronizadas, né? Porque vejam que nas cargas não padronizadas, eu não tenho uma carga padronizada em uma estimativa e a carga do primeiro parâmetro ela é sempre fixada em 1. Então, aqui eu vou vir nas cargas padronizadas. Então, o item 1, ele tem uma carga de menos 0,476 no fator 3 e de 0,899 no fator 1, né? E aí, você, para ver por que aconteceu isso, você vai lá e interpreta os seus dados, né? E é resumidamente isso a análise fatorial. A gente sempre tem que olhar para ver se aquele parâmetro que a gente coloca como índice de modificação, ele faz um sentido teórico, tá? E isso é muito importante quando a gente escreve artigos, principalmente quando a gente escreve artigos, né? Cada coisa que a gente faz de modificação que não estava prevista nas nossas hipóteses iniciais, a gente tem que ter uma justificativa teórica para elas, não é só inserir lá de maneira aloprada, que isso não vai funcionar, ou pelo menos a tendência de a gente gerar um modelo não estável também é bastante grande, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que seja... tem mais alguns materiais que depois eu posso passar para vocês, e a gente entra em detalhes vocês podem pegar no material. Uma última coisinha que eu gostaria realmente de comentar com vocês é que existem diferentes formas de estimar esses parâmetros. Como eu disse para vocês, né, a ideia é que eu estou estimando essa variável latente, eu estou estimando a minha carga fatorial, eu estou estimando aqui as minhas correlações. Tudo são parâmetros estimados do meu modelo, né? E existem formas diferentes de se estimar esses parâmetros, né? As mais comuns, as mais tradicionais, é essa chamada de Maximum Likelihood e mínimos quadrados, né? O GLS, né? Esses dois estimadores, né, eles são mais comuns para dados intervalares, né? Quando eu tenho variáveis observadas são intervaladas. Muito embora Maximum Likelihood funcione também para dados categóricos, eu só preciso de uma amostra maior, tá? Dá para rodar ML, né, Maximum Likelihood para dados categóricos, mas eu preciso uma amostra um pouquinho maior, né? Aqui, se eu não me engano, o Jamove, acho que ele nem te dá a opção de mudar o estimador, mas ele usa, se eu não me engano, ele usa ML, que é Maximum Likelihood. Ele nem te dá aqui informação de qual indicador que ele utiliza, tá? A grande questão é assim, que sempre teve na psicometria uma grande discussão se era adequado estimar análises fatoriais, por exemplo, para dados intervalares, quando nossas escalas, elas via de regra, elas são categóricas, né? Uma escala Likert, por exemplo, de 5 pontos. Eu pergunto lá para a pessoa com que frequência ela sai com os amigos, né? 1, nunca, 3, às vezes, 5, sempre. A gente não tem uma noção clara, né, uma certeza clara, né, de que esses intervalos, eles são exatamente numéricos, eles são equidistantes, né? E aí, mas a gente tem certeza que eles são ordenados, né? Então, sempre teve uma briga muito grande dentro da estatística, briga entre aspas, né? Dentro da psicometria, perdão, né? Se a gente poderia utilizar esses estimadores, né, de dados intervalares, quando os nossos dados, eles claramente não são intervalares, né? E uma proposta, né, bem mais recente, né, é utilizar modelos adequados para variáveis categóricas, nesse caso ordinais, né, nas nossas escalas Likert, e um método de estimação bastante comum para esse tipo de variável é esse WLSMV, né, que é implementado no M+, é implementado no Lavin, em outros softwares. Ele infelizmente, não tem aqui no Jamove, mas tem no Factor, tem em outros programas. E ele exige bem menos amostras do que Maximum Likelihood, tá? Assim, se a gente tem amostra o suficiente, mesmo para dados categóricos, a minha preferência preferência da literatura é de que Maximum Likelihood normalmente é mais robusto do que WLSMV, mesmo para dados categóricos, desde que a gente tenha amostra. Mas, normalmente, nas nossas pesquisas, as nossas amostras nunca passam lá de 500, 600 pessoas, né? E aí, nesse caso, é melhor usar esse método de estimação chamado WLSMV, tá bom? Bom, então, em termos assim, mais gerais, né, de análise fatorial confirmatória, né, essa que eu tinha para os meus slides. Agora, então, o Leonardo vai continuar com essa
Uma análise bem parecida, né, com o que eu mostrei para vocês, mas no M+, já entrando na técnica mesma, né, a análise confirmatória. Mas, em vez de utilizar o Jamove, que é mais simples, né, tem bem menos recursos, né, bem menos coisas que a gente consegue fazer, bem menos flexível, ele é mais fácil de usar, mas ele tem bem menos possibilidades, né, do que a gente pode fazer com ele, né? E o Leonardo vai apresentar, então, uma análise de análise confirmatória no M+, tá? Que é um outro software. Então, fique à vontade, né? Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. O M+, né? O M+, diferente do Jamove, que é um software point and click, né? Ele trabalha com sintaxes, o M+. Então, a gente tem que escrever aqui os comandos do que a gente quer que o software faça, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente coloca um título, que é opcional, na verdade, né? Por exemplo, aqui está a escala de suporte, já que a gente está fazendo análise fatorial da escala de suporte. Então, aqui a gente tem esse comando aqui, que é o título, e aqui o título que a gente está colocando, tá? Mas é opcional, como eu falei, não é necessário. Agora, o que é mais necessário, na verdade, é depois o comando que vem, que a gente vai escrever data, né? Data que é o nosso arquivo do nosso banco de dados. Então, para isso, a gente vai colocar file is, né? É o nosso comando. E depois a gente vai colocar um nome do arquivo. Esse arquivo, ele tem que estar em .txt ou .dat. É o formato que ele tem que estar... que é o formato que ele tem que estar convertido esse arquivo, né? Então, se você colocar só o nome do arquivo suporte underline multi, ele não vai funcionar, tá? Tem que ter o suporte multi.dat, ele tem que estar nesse formato, ou txt ou .dat. Né? E daí a gente coloca aqui, é importante não esquecer, a gente no M+, a gente sempre termina os comandos com ponto e vírgula, tá? Então a gente coloca o suporte, underline multi.dat, que é o nome do arquivo, e ponto e vírgula. Depois a gente vai nomear as nossas variáveis, tá? Então aqui a gente tem esse comando variable, né? Primeiramente a gente vai listar todas as variáveis que tem no banco, tá? Então aqui a gente vai colocar esse comando aqui, ó. Primeiro variable, né? Nessa seção variable, nessa seção variable, a gente vai falar o seguinte: names are, tá? A gente vai colocar escrito aqui names are. E aqui a gente vai colocar um nome para cada variável do banco. A gente tem que listar todas as variáveis que tem no banco. Se a gente não listar, ele não vai ler, né? Então aqui a primeira é o dado de identificação do banco, né? 1, 2, 3, que cada respondente tem. Aqui o banco, que é outra variável também para identificar, é outra variável que tem no banco para identificar o banco. E aqui os itens de suporte, tá? Aí a gente pode fazer dessa forma, assim, sequencial, sup 01 até sup 12, que ele vai entender que é para pegar o do item 1 até o item 12, né? Vamos supor que se a gente tivesse 60 itens, por exemplo, a gente poderia colocar sup 01, sup 60. Esses nomes aqui, eles são opcionais. Você pode colocar, por exemplo, y1, tracinho y12. Poderia ser x1, traço x12. Não tem problema nenhum, né? Mas o importante é que a gente liste essas variáveis aqui no banco, tá? Depois, a gente vai colocar esse comando, use variable are, tá? Esse comando aqui é importante porque aqui a gente vai colocar só as variáveis que a gente vai usar, né? Porque nosso banco, eventualmente, a gente vai ter várias variáveis, mas a gente vai colocar só as que a gente vai utilizar para análise fatorial. Então, vejam que aqui a gente está colocando só os itens da análise fatorial, né? SUP 01 até SUP 12. Não estou colocando a variável ID nem a variável banco, porque não precisa, né? A gente vai utilizar só os itens mesmo, ordinais, para fazer as análises, para fazer a análise fatorial. Então, aqui a gente lista todas as variáveis que vão ser utilizadas na análise, tá? As que não são, a gente não lista, só aqui em names. E, por fim,
caso as nossas variáveis sejam categóricas, a gente, ou seja, elas sejam ordinais, né, como normalmente são nossas escalas Likert, a gente precisa colocar esse comando aqui, categorical R, né? E aí a gente vai listar novamente as variáveis que são categóricas. Aqui a gente pode fazer em sequência, né? sup01, sup12. Que é a mesma coisa que se eu colocasse, por exemplo, sup01, sup02, sup03, sup04, até sup12, né? E lembrando sempre colocar aqui o ponto e vírgula no final, senão vai dar pau. Beleza. Aqui é essa seção de variable, né? Que a gente coloca o nome das variáveis todas que tem no banco. A gente coloca quais que a gente vai usar em use variable e a gente coloca quais são categóricas, em categorical R, tá? Isso vai ser importante para análise depois, para o estimador que ele vai utilizar, né? Beleza. Aí agora a gente vai para essa quarta seção da nossa sintaxe, que é analysis. A gente aqui vai colocar o estimador que a gente vai utilizar. Como as nossas variáveis elas são ordinais, a gente vai utilizar esse estimador, que é o WLSMV, que o professor Felipe já discutiu, né, que é o melhor estimador assim quando você não tem uma amostra muito grande e para variáveis ordinais, né? Que ele utiliza só a diagonal da nossa matriz de dados, né? Aqui é o número de interações do modelo e a convergência. Esses aqui são dados mais técnicos, né? Mas, por exemplo, é o quanto de interações que a gente vai... que a gente aqui está colocando um limite de interações para a nossa análise, né? Ele vai rodar até 2.000, por exemplo. E se ele não achar uma solução nessas 2.000, ele vai parar, né? Esse aqui é um dado mais técnico, se o professor Felipe não tiver tudo ok, pode falar. E aqui é a convergência, né? Aqui a gente está colocando um ponto para a nossa convergência, né? Então, por exemplo, quando a solução fatorial ela não melhorar a partir desse ponto de 0,001 ou 0,00001, né, que ele não melhorar nosso Q quadrado, então ele vai obter essa solução final, né? Certo, Felipe? Isso. Isso aqui é um dado mais técnico, né? Mas esses dois comandos aqui, geralmente, vocês não precisam utilizar, não. Eles são mais assim, mais opcionais mesmo. Se vocês não quiserem, não é obrigatório, mas é bom caso você esteja colocando caso você esteja com algum problema no modelo e precise de um limite de interações ou de convergência. Aqui, acho que o mais importante agora é essa seção do modelo. Aqui a gente vai colocar qual que é o nosso modelo fatorial, tá? Então, aqui, percebam que a gente tem os 3 fatores, tá? OS, FM e AM, né? Que são, eu vou pegar aqui vou pegar aqui nos nossos itens, né? A gente tem 12 itens na nossa escala. O primeiro item é alegre, o segundo comunicativo, o terceiro falante e o quarto envolvente. Esses itens, eles compõem o fator de extroversão, tá? Aí o item 5, o item 6, o item 7 e o item 8, que é bondoso, belo, amável e gentil, eles compõem o fator de amabilidade. E o último fator, que é composto pelos itens 9, 10, 11, 12, que é convencional, criativo, doidão, inteligente, eles compõem o fator de abertura, tá bom? Então, aqui a gente tem esses 3 fatores, basicamente, tá? Primeiro é extroversão, segundo, amabilidade e terceiro, abertura. A gente vai dizer o seguinte, que o primeiro fator ele é composto pelo item 1,
pelo item 2, pelo item 5 e pelo item 10. Tá? Para isso, a gente vai colocar OS, o nome do fator, poderia ser qualquer nome, por exemplo, abertura, extroversão, a gente coloca qualquer nome, F1, X1, tá? Qualquer nome, a gente vai colocar, e depois a gente vai colocar esse comando aqui, by, né? Que significa que esse fator explica esses itens que vão vir em seguida. Então, o OS, o fator OS, explica os itens sup 01, sup 02, sup 05 e sup 10. Esses 4 itens de suporte, tá? E aí, depois, a gente vai colocar o segundo fator nosso, que é FM, que ele explica, né, o by, ele explica os itens sup 03, sup 04, sup 08 e sup 11. E, por fim, a gente tem o nosso terceiro fator, que é AM, que ele explica os itens sup 06, sup 07, sup 09 e sup 12. Tá? Então, aqui é o nosso modelo fatorial. Em cada fator, a gente sempre vai colocar o by, né? Primeiro o nome do fator à esquerda e depois o by. Depois o by à direita e aí os itens em seguida. E ponto e vírgula para terminar. E se tiver mais de um fator, a gente coloca novamente, a gente coloca o outro fator embaixo e o FM, e aí o nome do fator, by, todos os itens em seguida. E aí se tiver mais um fator, o nome do fator, o by, né, que significa que ele explica os itens que vêm em seguida e todos os itens em seguida. Então, como diz aqui, ó, modelo, use by para indicar fator. Se a gente quiser também estimar alguma correlação, a gente vai utilizar with, né? Esse comando with. Então, por exemplo, se eu quiser estimar a correlação do fator OS com FM, eu coloco OS with FM. Não vai precisar porque ele já vai estimar aqui no caso, né? A correlação ele vai estimar entre os fatores. E aí, por fim, a gente coloca aqui output e aqui a gente vai colocar como que a gente quer que o nosso output do modelo saia, né, as configurações. Então, aqui colocou standardized, né, ou seja, a gente está pedindo que a gente quer que saia as estimativas padronizadas para os nossos parâmetros. Então, a gente está pedindo que a gente quer as estimativas padronizadas para as nossas cargas fatoriais, para as nossas variâncias, né? E aqui a gente também põe ponto e vírgula, né? E depois coloca modíndices, que a gente está pedindo que saiam também os índices de modificação no output do nosso arquivo, tá? Então, a gente coloca modíndices all, né? E, novamente, ponto e vírgula, tá bom? Agora, eu vou pegar aqui um próprio modelo um próprio exemplo no M+, que eu vou fazer junto com vocês. Eu não sei se está dando para ver. Está dando para ver a minha tela? Sim, dá para ver. Tá bom. Então, aqui, vejam que, primeiramente, deixa eu mostrar aqui, eu tenho um banco, né? Que é esse banco exemplo CAT2. Eu vou abrir ele para vocês verem. Aqui a primeira variável é a variável de ID, tá? Que é a identificação dos participantes. E depois a gente tem os 12 itens que formam a escala que a gente vai fazer análise fatorial, tá? Então, é um banco comum e que ele está em TXT. Como eu falei para vocês, você precisa ter ou um arquivo em TXT ou em .dat. Pode ser qualquer um dos dois formatos. Então, aqui, né, eu coloquei primeiro o título, AFC UERJ, tá? Como eu falei, esse título é opcional. Então,
Ah, uma coisa interessante, se a gente quiser colocar comentários na nossa sintaxe, por exemplo, a gente lembrar depois o que a gente fez, a gente coloca um ponto de exclamação e o comentário. Por exemplo, aqui vai o título. Vejam que ficou em verde, e tudo que tiver para frente desse ponto de exclamação, o M+ ele não vai ler, né? Ele não vai considerar um comando, ele é um comentário só. Então, tudo que vocês quiserem colocar como comentário, é só colocar esse ponto de exclamação e escrever alguma coisa na frente, tá? Então, aqui eu estou colocando esses pontos de exclamação para vocês irem acompanhando e depois vocês recuperarem também essa sintaxe. Então, aqui você tem o título, a FC e o FRJ. Em seguida, o dado que a gente vai trabalhar, ou seja, o nosso banco de dados. Aqui tem o data, né? O comando. Novamente, file is. E aqui o nome do meu banco, que é banco, _ exemplo, _ cat.txt, tá? Então, aqui é nome do banco e formato. Não se esqueçam de colocar aqui o formato, se é .dat, se é .txt, porque senão ele não vai rodar. E aqui eu coloquei um comentáriozinho também, né? Tá? Ô, Léo, posso te interromper aqui? Só fazer um Pode. comentarinho, que essa parte é uma que dá bastante pau normalmente, quem está começando, né? Eu acho que vale a pena falar que, às vezes, para esse comando funcionar do Léo, o banco deles tem que estar exatamente na mesma pasta que ele vai salvar o M+. Tá? Se ele salvar numa outra pasta e o banco estiver em outra, não vai achar, né? O programa não vai achar e aí não vai funcionar. Para isso, alternativamente, a gente pode colocar todo o caminho até o banco, por exemplo, que aí também funciona. Então, um comentário. Vejam que eu coloquei aqui, tá nessa pasta AFC100, né, do meu computador pessoal. E a mesma pasta que está a sintaxe, ela tá o meu arquivo TXT de dados, né? Se ele não tiver, se o banco não tiver lá, ele não vai achar, tá? Então, vocês precisam colocar o banco no mesmo lugar que tiver a sua sintaxe, nas suas sintaxes. Então, coloca tudo na mesma pasta, ou então, como o Gustavo falou, você coloca o caminho, né? Aqui, então, aí vocês têm que colocar o caminho, por exemplo, o OneDrive, /, pasta, /, enfim, como tiver o diretório que vocês estiverem trabalhando, tá? Aí depois a gente vai colocar as nossas variáveis, né? Como eu falei, primeiro você coloca names are, que são todas as variáveis do nosso banco. Estou pegando aqui o banco de novo. Aqui. Não, desculpa interromper, só tenta dar uma aceleradinha para a gente conseguir ir para a próxima daí depois. Beleza. Aqui nós temos o ID, tá? A primeira variável é o ID. E depois a gente tem todos os itens, são 12 itens. Então, aqui eu coloquei names are, ID e 1 até I12. Como eu tinha falado na primeira vez, esses itens, esses nomes, eles são opcionais, tá? Você poderia colocar x1, x12, y1, y12. Aqui, use variables, que são só as variáveis que a gente vai utilizar. Então, aqui no caso, não estou utilizando o ID, coloquei só I1 e I12. E depois, categorical are all, que são todas as variáveis categóricas, né? Como eu não estou utilizando o ID, né? Todas as minhas variáveis aqui em use variables são os itens, então são todas categóricas. Aí, aqui o modelo, né? Tem o fator 1 por o item 1 até o item 4, fator 2 explicando o item 5 até o item 8, e o fator 3 explicando o item 9 até o item 12, tá? Lembrando que aqui o primeiro era extroversão, depois amabilidade e depois abertura. Então, vou colocar aqui, ó. Extroversão, amabilidade, abertura. Aqui, só colocar aqui, colocando que todas as variáveis são categóricas. Aqui no use variables, listando as variáveis que serão utilizadas.
E aqui em names are, listando todas as variáveis do banco. Nomeando todas as variáveis do banco, né? E por fim, aqui no output, como é que a gente quer que saia? Aqui a gente está pedindo estimativas padronizadas, standardized, e os modíndices, que são os índices de modificação. A gente está pedindo todas as estimativas padronizadas e todos os índices de modificação, tá? Então aqui, output com estimativas padronizadas e todos os índices de modificação. E agora eu fiz a minha sintaxe, beleza? Então agora eu vou rodar, eu vou aqui em run. Ele vai perguntar se eu quero salvar as minhas mudanças, né, nessa sintaxe, esse exercício, eu coloco que sim, é bom salvar, e ele vai rodar. Pronto, rodou. Felipe, você quer que eu mostre aqui mesmo ou que eu abra um TXT, um bloco de notas? Ou tá dando para ver aqui? Tá dando para ver, tá dando Tá para dando ver. para ver. Beleza. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem aqui, é o número de grupos, né? Só um, número de observações que são 500, as variáveis que são categóricas, os fatores que nós temos, F1, F2, F3. Aí depois a gente vai ter a frequência, né? Das nossas categorias aqui, né? Quantas vezes que elas foram endossadas. E aqui a primeira coisa importante que a gente tem, mais importante, é as informações, os índices de ajuste. Aqui a gente vai ter o Q quadrado, olha só. O RMC, né? Então deu um valor de 0,084, um pouquinho alto. O CFI e o TLI todos acima de 0,90, né? Ainda não acima de 0,950. E aqui as nossas estimativas, primeiramente, a gente tem as nossas estimativas não padronizadas, né? Então aqui a gente vai ter as nossas estimativas que não estão padronizadas em F1, F2, F3, tá? Depois, se a gente quiser pegar as padronizadas, a gente vai aqui embaixo em Standardized Model Results, STDYX Standardization, né? E aqui a gente vai ter todas as nossas estimativas padronizadas, tá? Percebam só que uma dos meus itens, o item 6, ele não tem ele não foi significativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um modelo agora sem ele, para ver se os meus índices de ajuste melhoram, tá? Então, eu já fiz essa sintaxe aqui. E agora, percebam o seguinte, eu fiz aqui o F1 by I1 e 4, F3 by I9 e 12. Agora, o F2, eu coloquei by I5 e não estou colocando o I6, e depois I7 e 8. Né, que agora eu estou colocando só 13 itens no meu só 11 itens no meu modelo. E eu vou rodar e vamos ver como é que vai ficar. Né? Os índices de ajuste não mudaram muito, né? O RMC até piorou um pouquinho, mas agora nós temos todas as cargas significativas. Se eu quiser ver o que eu posso melhorar no meu modelo, né? Eu vou aqui embaixo, os meus Model Modification Indices. E aqui eu vou ver o que eu posso colocar no meu modelo que pode dar uma melhorada nele. Vejam que aqui, olha só, tem o F3 by I1, que ele está com esse valor bem alto, de 134 mil, né? O mínimo valor de Modification Index que ele coloca é de 10 mil. Esse valor de 130 mil aqui está bem alto. Então, você pode colocar, a gente pode tentar colocar o fator 3 explicando esse item 1 para ver o que é que dá. Então, vamos fazer isso. Então, aqui, olha só, a gente tem o fator 1 explicando o item 1 até o item 4, o fator 2 explicando o item 5, item 7 e item 8, ele não explica o item 6 porque não é significativo. E o fator 3, além de ele explicar o item 9 até o item 12, esses 4 itens, ele também está explicando o item 1. Por quê? Porque deu naquele Modification Index
que poderia ser interessante também eu estimar esse parâmetro para dar uma melhorada nos índices de ajuste do meu modelo. Então, aqui eu coloquei também item 1. Então, aqui eu estou adicionando um cross-loading, né? Um item que ele carrega em 2 fatores. Então, aqui eu adicionei um cross-loading. Então, o item 1 ele vai carregar tanto no fator 1 quanto no fator 3, tá? E vamos ver se isso vai dar uma melhorada nos índices de ajuste. Olha só, deu uma boa melhorada. O CFI foi para 0,986, né, quase 0,99. O TLI foi para 0,980. E o RMC, ó, olha só, ele está abaixo de 0,05. Então, o modelo ele ficou bem ajustado. Agora, vamos ver a nossa carga fatorial desse cross-loading, né? Cross-loading é uma carga cruzada, é um item que ele carrega em 2 fatores, tá? Então, esse item 1, que é um cross-loading, ele tem uma carga negativa no fator 3 e uma carga positiva no fator 1. Eu vou lá nas cargas padronizadas, né? Porque vejam que nas cargas não padronizadas, eu não tenho uma carga padronizada em uma estimativa e a carga do primeiro parâmetro ela é sempre fixada em 1. Então, aqui eu vou vir nas cargas padronizadas. Então, o item 1, ele tem uma carga de menos 0,476 no fator 3 e de 0,899 no fator 1, né? E aí, você, para ver por que aconteceu isso, você vai lá e interpreta os seus dados, né? E é resumidamente isso a análise fatorial.